Vamos com Ele. Vamos dar início a este louvor, o primeiro momento de louvor deste dia. Vamos fechar nossos olhos e fazermos uma breve oração. Oremos. Santo Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido a Tua Santa Casa logo pela manhã, dando início a esses 10 dias de oração e poder. Que esse pontapé seja realmente o começo de uma nova jornada contigo, que possamos todos os dias, todas as manhãs e madrugadas estarmos atentos para ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações, nos usa para a Tua honra e para a Tua glória. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. É desafiador. É desafiador estarmos tão cedo na casa do Senhor, mas eu creio que seja muito mais desafiador se tentarmos com nossas próprias forças conseguir vencer o inimigo. Na meditação de hoje, tinha um trecho que eu destaquei que diz assim: tenham medo de confiar na própria força, de retirar da mão de Cristo sua mão e tentar caminhar pela estrada da vida sem sua presença permanente. E o que estamos fazendo aqui é exatamente o oposto disso. Estamos tentando colocar Deus em primeiro lugar. E é isso que vamos fazer. Hoje vamos cantar a primeira música, é Santo Lugar, CD Jovem 1999, primeira música deste momento de louvor. Vai sair. Lembrando que começando hoje 10 dias de poder, próximo sábado o culto será às 7 da manhã, então de segunda a sexta, 5:30 da manhã, todos os sábados às 7 da manhã você é nosso convidado a estar aqui louvando junto conosco. Vamos louvar? Nos reunimos no santo monte, e eu sei que existem anjos ao redor. E eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus. Vamos louvar a Jesus, Pois se faz presente neste santo e bom lugar. neste santo e bom lugar. Repete tudo. Nos reunimos no santo monte, e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom lugar. Amém. Certeza de que sem tanto ruído nós podemos ouvir a presença de Deus mais perto, né? Vamos cantar o hino 506 do nosso inário, Fortalece Tua Igreja. Que possamos a cada dia, colocando este hábito em prática, estar mais perto do Senhor,
para fortalecermos nossas vidas e fortalecendo a igreja, buscarmos mais pessoas para cumprir o chamado do Senhor e levar essas pessoas aos pés de Cristo. Vamos louvar juntos? Fortalece tua igreja, ó bendito Salvador, aquecendo nossas almas no divino santo amor. Vem, derrama sobre todos toda a graça de Jesus, dando as bênçãos da verdade que nos mostram tua luz. Pai, contempla tua igreja, vem, estende tua mão, dá-lhe a graça insondável da divina redenção. Antes que ela desfaleça e se torne sem vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Santifica tua igreja pela graça divina, faz-a sempre triunfante no conflito contra o mal. Dá-lhe forças na jornada, em demanda para lá, e que esteja preparada quando Cristo regressar. Amém. Possamos nos preparar a cada dia, estarmos prontos em pé, dizendo: eis eu, Senhor, a quem aguardava-vos. Vamos cantar a última música deste momento de louvor, e ela fala que na oração encontramos calma, encontramos poder, encontramos forças para seguirmos em frente. Eu gosto de imaginar que o Senhor está sempre assim, ansioso para ouvir a voz, a petição do seu filho, esperando apenas que você fale para que ele possa realizar
tudo que Ele quer realizar em nós. Então, vamos cantar sobre isso, cantando o hino Falar com Deus, que possamos ter uma experiência de oração e de fé com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a última música deste momento de louvor. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Bom dia. Bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos estamos aqui por conta de uma promessa. Saímos de nossas casas hoje cedo, de diversos lugares, por conta de uma promessa. E porque essa promessa, quando foi dada, ela não estava restrito a um local somente ou a um grupo de pessoas. Essa promessa se estende a todos nós, por isso estamos aqui. A promessa do Santo Espírito de Deus.
É isso que estamos buscando, porque desde os dias do Pentecostes até os dias de hoje, essa promessa, ela tem sido dada àqueles crentes em Cristo, que têm buscado estreitar essa relação com Cristo. Aqueles crentes em Cristo que têm buscado conhecer ao Senhor e estar disposto no seu serviço. Desde que essa promessa foi pela primeira vez dada, ela tem sido recebida desta forma. A todos que aceitam a Cristo como o Salvador pessoal, o Espírito Santo tem sido consolador, o doce Santo Espírito tem sido santificador, o bom Espírito tem sido guia e testemunha. Que nessas manhãs que estaremos aqui juntos, esse seja o nosso alvo, esse seja o nosso objetivo, esse bom Espírito para nos dizer o que fazer e como fazer. Que Deus nos abençoe nessa jornada e sejam muito bem-vindos. Deus recompensará o seu esforço apresentando a você e a mim o doce e bom Espírito. Bom dia, bom dia. Está saindo a voz? Tá bom. Então, é muito gratificante para cada um de nós nos encontrarmos nesse momento aqui na casa de Papai do Céu. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós como um sopro, mas não é somente uma vez no ano, não, né? É todos os dias de nossa vida. E através desse desejo de Deus em nós, é que nós vamos, a nossa oração é sobre o Espírito Santo individualmente na nossa vida, temos que pedir. Eu não sabia, para mim, quando eu fui batizada, quando o pastor falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mim era uma vez por toda. Através do estudo da Sala 57, foi que eu vim entender que todos os dias a gente tem que pedir o Espírito Santo para vir nos batizar, e não somente um dia, durante o dia, cada instante, a gente precisa pedir a unção do Espírito Santo em nossa vida para que haja mudança. Depois foi que eu vim entender, meu Deus, como eu não sabia desse negócio. Mas, e também aqui está falando, através disso também, do Espírito Santo, é Ele que nos ajuda a acordar cedo, a ter intimidade com Deus, a pedir também a Deus que venha nos abençoar de uma maneira tal que a gente deixe o eu sair de nossa vida, para que o querer de Deus venha envolver em nós também. Então, a vontade de Deus é essa, que cada um de nós venha assim procurar a viver uma vida digna, diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Jesus disse assim, e soprou, quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo soprou sobre Jesus, porque Jesus não podia, ele sozinho naquele tempo assim, estar em todos os lugares a cada instante. Agora, com o Espírito Santo, aí ele podia sim, e estar em todos os lugares. Eu não vou pedir a vocês que se ajoelhem, que eu sou uma negação, quando eu me ajoelho, precisa de alguém para me ajudar. Mas vamos ficar em pé e vamos orar, em nome de Jesus. Deu para entender? Pai nosso que estás nos céus, santificado, exaltado, glorificado é o seu nome. No céu, no mar, na terra, nas fontes das águas. O nosso Deus é Deus de força e de poder. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Estamos alegres, porque muitas pessoas estão prestando socorro ao outro. E lá onde quer que ele se encontre, ele também está falando do teu respeito.
e talvez até queria estar aqui. Por isso nós temos o Divino Espírito Santo, aquele que nos motiva, ele que nos capacita, no nome santo de Jesus Cristo. Ó Senhor, eu estava dizendo nessa manhã, com lágrimas no meu peito, quanto o Senhor desejava, quanto o Senhor deseja que a sua igreja nesse momento fique bem cheinha do seu povo. Não porque em casa a gente não acorde cedo, mas estar aqui no meio dos nossos irmãos é tão bom, como diz a tua palavra, como é bom e suave viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e vai sobre a barba, a orla da roupa de Arão. O seu desejo é que isso aconteça, Senhor, mas em nome de Jesus, que cada um de nós venha sentir o desejo, até aqueles que não puderam vir, que assim a propaganda boca a boca possa dizer, o culto está muito bom, vamos. E nós somos assim tão enriquecidos com o poder da tua palavra e com a sua presença. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus abençoe não somente a nossa igreja, mas todas as suas igrejas espalhadas sobre a face da terra, que estão com um só propósito, e que nesse momento, Senhor, a chama do teu Santo Espírito venha transformar o nosso viver. Oramos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Muito bem, bom dia, que privilégio estarmos juntos, mas parece que quem está aqui à frente tem um privilégio, tirar a máscara, né? E eu agradeço aí a liderança da igreja, Joel, os demais anciãos aí, a Luciana, que é a diretora, né, do Ministério da Mulher, e enquanto a irmã, que eu não aprendi o nome dela ainda, que estava falando aqui, perguntou se ela se entendeu, falou tão bem, né? Falou tão bem. Como é o nome dela? Gil. Vilma. Irmã Vilma. Que bom, irmã Vilma. Tem gente em casa assistindo, não é, Santana? Tem gente? Ok, vai estar. Está gravando, certamente. Ah, tá ótimo. Tá bom. Minha saudação a você. Estar em casa é bom. Se não pode vir, claro, Deus entende, a igreja entende. Mas o melhor mesmo é estar aqui, bem cedinho. Hoje a expectativa, vou pegar aqui minha revista, para estar mais situado. Bem, primeiro lembrando do propósito dos 10 dias. Claro, a essência é orar e estudar a Bíblia. Eu gosto sempre de usar a ordem de estudar a Bíblia e orar. Por quê? Porque a essência é buscar inspiração. Então, é na palavra que encontramos a vontade revelada de Deus. E orar porque é através da oração que vamos nos adequando às revelações de Deus. Isso tem que estar bem claro em nossa mente. Agora, qual é a essência desses 10 dias? Focar nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12. E nos identificar, quem leu a introdução da revista viu direitinho, o pastor Stanley relembrando o porquê que existimos como igreja adventista do 7º dia. Por que existimos como igreja adventista do 7º dia? Porque essa igreja tem uma identidade bíblica, ela nasceu segundo a providência de Deus, porque Deus já anunciou desde a revelação feita a João, que nos últimos dias, no tempo do fim, Deus suscitaria um povo para pregar as mensagens que o mundo religioso em geral, o mundo cristão em geral, desprezou e nem tem essa revelação. Então, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 são essenciais para entendermos a nossa identidade como povo. Igreja Adventista do 7º dia existe para pregar essas 3 mensagens angélicas.
No entanto, quando olhamos a nossa história desde 1844, e eu ressalto, não somos uma igreja decepcionada, a nossa igreja surgiu a partir do desapontamento e não no movimento milerita. Ali foi o preparativo, houve a decepção e Deus suscitou seu povo a partir dessa decepção. E esse movimento que antecedeu, claro, é profético. Assim como os discípulos se decepcionaram com a prisão e morte de Cristo, assim também os mileritas se decepcionaram porque não viram Jesus voltar em 22 de outubro. Então, os que estavam ali com toda sinceridade permaneceram em oração, os nossos pioneiros, e eles então entenderam onde erraram na interpretação. Mas a grande maioria abandonou, como também a grande maioria abandonou a Cristo quando Cristo foi preso, inclusive os próprios discípulos. Então, irmãos, entender isso é fundamental. Agora, ao que ao longo da semana vamos perceber que a grande carência da igreja é de ter o batismo diário do Espírito Santo, porque pregar essas 3 mensagens não é uma questão apenas cognitiva. Ao longo da história, nós entendemos que a igreja adventista precisa ensinar as 3 mensagens angélicas, precisa ensinar sobre a marca da besta, ensinar sobre o grande conflito. Isso é verdade, mas não é a verdade completa. Porque a batalha não é contra a carne e o sangue, é uma batalha espiritual, e por isso a essência de tudo é o estudo da palavra dentro de uma perspectiva relacional, onde você vê Deus falando ao estudar a palavra, e você fala com Deus para receber o poder do Espírito, a fim de que você seja capacitado a pregar essa mensagem. Por isso eu quero começar, primeiro, abrindo a Bíblia com você. E ao longo da semana, não se esqueça, nosso foco está nas 3 mensagens angélicas. E eu estou bem de olho ali no relógio, para não tomar o tempo precioso do conteúdo do dia, né, que é sobre a urgência para orarmos em prol do batismo diário do Espírito. Mas não podemos deixar de ver esse texto aqui. Apocalipse 14, de 6 a 12. Eu vou ler com uma certa velocidade aqui, porque é bem conhecido o texto, e também, mas também não podemos deixar de lê-lo, tá bom? Apocalipse 14, de 6 a 12. Diz a Bíblia: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então atentem aqui, irmãos, são 3 mensagens que têm o tempo para ser pregada em especial, que tem uma dimensão, que ela é uma dimensão quádrupla. São 4 dimensões. Então, pregar o Evangelho eterno, irmãos, tem 4 dimensões. Quais são elas? A dimensão geográfica, que é em todo mundo.
Existe a dimensão ética. Qual é a dimensão ética? Quando fala aqui a toda nação, é diferente de a todo país, porque a palavra nação no original significa etnias. E o que significa etnias? Que em um só país pode ter dezenas de etnias. O Brasil mesmo tem dezenas de etnias, centenas. Sabe quantos países tem no mundo? 237, reconhecido pela ONU. Sabe quantas etnias? Mais de 12 mil. Por isso que o desafio é sobre-humano. Pregar o Evangelho eterno é sobre-humano. É impossível a igreja, com 21 milhões de membros no mundo, pregar o Evangelho com as estratégias humanas, com o esforço humano, sem o poder divino. Então, o desafio, a dimensão é geográfica, a dimensão é também étnica, a dimensão, sabe qual é também? Acreditem, religiosa. Por que religiosa? Porque a grande maioria, se não todas as demais igrejas evangélicas, precisam conhecer. Por isso que a forma de nós pregarmos, irmão, não pode se situar apenas em dizer, tem que aceitar Jesus como Salvador. Não, a pessoa aceita Jesus, mas ela tem que conhecer as 3 mensagens angélicas para não ser vítima dos enganos de Satanás, que são cada vez mais sutis, usando o evangelho pobre, o evangelho barato, a graça barata, e não o evangelho eterno, e não a graça superabundante em Cristo. Tá? Mas eu não posso continuar falando nessa questão, e a memória terminou falhando aqui, irmão. Tem uma 4ª dimensão que eu terminei me esquecendo. Mas como eu vou voltar amanhã, então eu vou revisar meu material, que essa 4ª dimensão não poderia deixar de falar. Mas as mais relevantes eu citei, que é geográfica, todo mundo. Religiosa, nós não podemos contentar apenas, a pessoa já aceitou a Jesus, está em outra igreja aí, mas ele tem que conhecer essa mensagem, porque nós caminhamos para as grandes estratégias do diabo para enganar as pessoas, e, se possível, os próprios eleitos, você lembra? E os próprios eleitos significa até que você está aqui na igreja, tem que estar vigilante, porque o diabo quer te tirar daqui também. E a dimensão étnica, que é você não se contentar apenas com a geografia que está no mundo, mas com as pessoas que às vezes estão num lugar ali, ao lado da sua casa, e ele tem uma outra cultura, ele é de outra etnia, e ele não está aberto para você, e alguém específico precisa ser usado por Deus para isso. Tá? Muito bem. E o texto de Ellen White, que o pastor Stanley citou muito bem aqui, eu não poderia deixar de ler, página 4, diz, em sentido especial, os adventistas do 7º dia foram postos no mundo como vigias, e o que mais? E portadores de luz. Quem não achou, está na página 4, no 3º parágrafo. No meio do parágrafo, aqui está citado o texto que diz a razão da nossa origem, nossa existência como igreja adventista. Eu vou ler de novo. Em sentido especial, os adventistas do 7º dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da 1ª, 2ª e 3ª mensagens. Qual é a principal mensagem que a igreja adventista precisa pregar? As 3 mensagens angélicas. Tá? Muito bem. Que, na verdade, é uma mensagem que tem 3 etapas. Qual é a mensagem mesmo? O Evangelho eterno. Entende? Observe que a primeira mensagem diz assim, para pregar o Evangelho eterno em todo mundo. Agora, tem 3 vozes, 3 anjos que aparecem para reforçar em qual é o contexto da pregação dessa mensagem. Tá? Muito bem. Vamos então à urgência da oração. Os textos estão divididos em 2 partes. Uma é a revelação e a outra é a reflexão. Onde está a revelação? Textos bíblicos e textos de Ellen White. Eu estou apresentando a didática da revista, porque aí quando você for ler, você lê com mais atenção. Vamos lá, didaticamente, a revista está dividida em todos os temas em 2 partes.
Primeira parte, revelação, é Deus falando. Através de quem? Da Bíblia e do Espírito de profecia. São vários textos da Bíblia e texto de Ellen White. E a segunda parte qual é? Reflexão. Quem fez a reflexão? E está aqui, pastor Mark Finley. Pastor Mark Finley, cada dia ele apresenta uma reflexão em cima do que foi dito na Bíblia e no Espírito de profecia. Então, por isso eu quero apresentar dessa forma. Primeiro a revelação. Na revelação, eu tenho duas perguntas aqui para nós aproveitarmos bem. Primeira pergunta: qual é o maior desejo de dar o Espírito Santo? É o desejo de Deus ou o nosso desejo de receber? É o desejo de Deus em dar ou o nosso desejo em receber? Isso é demais, irmãos. Nós estamos buscando, mas quem é que tem o desejo maior? É quem está dando ou quem está buscando? Irmãos, quem está na transmissão, às vezes não ouve a congregação falando. É lógico, é claro, é evidente, e o primeiro texto está dizendo isso, que o maior desejo é de Deus em dar. Mas ele está dizendo aqui, olha o que disse Jesus aos discípulos, capítulo 11, verso 13 de Lucas. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quanto mais. Quem é que está querendo mais do que a gente? Deus. Quanto mais. Pastor Mark Finley explora essa expressão na sua reflexão. Outro texto, Zacarias 10, verso 1. Eu queria só ressaltar que a minha intenção de olhar na revista é porque lemos a Bíblia diretamente, tá bom? Então, o texto principal nós lemos na Bíblia. Agora eu estou citando aqui, porque alguns às vezes querem abrir direto na Bíblia, não tem problema. Mas o tempo é breve, não é? Para fim de que a gente aproveite o máximo. O segundo texto, Zacarias 10, verso 1, que é exatamente a exortação divina que nós devemos pedir. E aí vem a pergunta sempre constante: por que pedir? Aí vem a segunda pergunta que eu fiz aqui para comparar. Se a primeira pergunta é que o maior desejo é de Deus e não o nosso, o desejo de Deus de dar é maior do que o nosso de buscar, aí a segunda pergunta é: por que pedir tanto? É para mudar Deus ou mudar a gente? Aí que está, irmãos, outra questão também. Temos que entender que quando Deus diz assim, pedi chuva no tempo da chuva serôdia, pedi, dá-se-vos-á, não é que a gente vai insistir tanto, que de repente Deus diz, realmente, está pedindo demais, agora eu dou. Que isso, irmão? Não é isso não. Por isso que Jesus comparou com o desejo do pai em dar, da mãe em doar, né? Está implícito a mãe também, né? Mas é preciso entender que nenhum pai se nega à necessidade do filho, quanto mais do pedido do filho. Entende? Então Jesus está querendo dizer assim, Deus quer dar, agora por que pedir tanto? Porque a necessidade é de mudança em mim, não é mudança em Deus. Bota isso na cabeça. Quanto mais eu peço, mais a mudança vai acontecer em mim. Porque Deus não muda. O desejo dele é sempre dar, cada vez mais doar, mas eu preciso mudar para receber. Eu que preciso de mudança. Eu que preciso de transformação. O outro texto muito clássico, né, quando Jesus está falando com os discípulos, quando ele fala do Consolador, a vinda do Consolador, que esse seria enviado, né? Vocês conhecem bem João 14, 26, 16, verso 8, não é? A missão é de Deus, irmãos, por isso que diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a missão é de Deus através do Espírito Santo, então eu preciso me colocar diante dele em completa submissão, porque ele quer me usar, quer usar você, para que essa mensagem chegue ao coração das pessoas. O outro texto, também nesse mesmo contexto aí de João 14, é quando Jesus está apresentando a promessa da vinda do Espírito Santo, que é para habitar em nós,
né? E finalmente Zacarias 4:6 é um dos mais clássicos, né? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, nem pelo poder, mas não está buscando poder, mas é porque está implícito no texto, não é pelo poder humano, porque o contexto lá é o governador Zorobabel querendo resolver a questão da reconstrução de Jerusalém, do templo. Não é nem por força nem poder, ou seja, não é pelo teu governo, Zorobabel, não é porque você tem uma função de governador da nação que vai resolver, não é o poder que está sob o seu comando como governador que vai resolver, mas é por meu Espírito, diz o Senhor. Vamos olhar em nível de igreja, não é o pastor que se preparou para pregar que resolve, não é os anciãos que receberam a função para liderar a igreja que resolve, ou qualquer outro líder, é o poder do Espírito Santo. Essa consciência, irmão, tem que estar muito clara em nossa mente. Vamos avante. Nos textos de Ellen White, eu quero destacar aqui, de forma breve, a fim de que a gente aproveite o tempo restante na reflexão. Primeiro, a promessa é ilimitada. Por que ilimitada, irmãos? Porque, de fato, irmãos, é a maior necessidade, e Deus está dizendo assim, eu quero dar, e o poder que eu tenho é ilimitado. Então, Ellen White diz, a promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou povo. Aí entra aquela questão, a gente olha o livro de Atos, a gente fica encantado, né? Nossa, olha o que aconteceu aqui. O Espírito Santo desceu, Pedro falou, embora tão limitado culturalmente, mas o discurso de Pedro foi o suficiente para o Espírito Santo atingir 3.000 pessoas sendo batizadas. Uma só pregação. E a gente fica daqui pensando, meu Deus, como gostaria de estar lá. Mas a promessa é ilimitada, que o mesmo Espírito que foi derramado lá, Deus quer derramar sobre sua igreja hoje. E aí vem uma parte desse texto que diz assim, quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Ou seja, irmãos, a ênfase da busca é mais relacional do que mental, cognitiva. Ou seja, eu preciso ler para entender, mas não perder tanto tempo, ou melhor, não roubar o tempo necessário para o relacionamento, a intimidade com Deus. Inclusive, eu fiz um estudo há pouco tempo, vendo que no nosso cérebro, irmãos, existem 2 hemisférios. Existe o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo ele é mais do sentimento, que é exatamente o foco porque nós nos relacionamos como pessoas. E o foco e o hemisfério direito é o lado mais racional. Então, o homem, ele dá uma ênfase muito forte no lado direito. A mulher é lá do lado esquerdo. Mas ambos precisam das duas coisas. Agora, pense isso na relação com Deus. Se nós ficarmos mais estudando a Bíblia para apenas compreender, sabe o que isso pode produzir? Até orgulho espiritual. Eu sei mais do que o outro. Agora, quando você combina o exercício do hemisfério direito, que é compreensão, com o sentimento, aí a coisa se equilibra. Então não pode ser só sentimento, que aí vai para o fanatismo. Não pode ser só razão, porque vai para o orgulho. Como é que se equilibra? É você buscar a Deus, entendendo a palavra, mas botando o sentimento, que é o quê? Intimidade com Deus. Vira a diferença? É o que Ellen White está dizendo. Quanto maior for a intimidade, maior será a graça de Cristo em nossa vida, o amor de Deus, e isso vai mudar. E agora vem a promessa poderosa. Eu destaquei aqui, depois do texto bíblico citado, Ellen White dizendo, a promessa feita com a condição de que a igreja ofereça orações conjuntas, e em resposta a essas orações, pode-se esperar um poder maior do que aquele que vem em resposta a uma oração particular. A pergunta é para orar em particular? Claro, é a alma da religião, é a oração particular, mas buscar o Espírito Santo não pode se limitar, Alexandre, só ao pedido particular. Ele tem que ser um pedido coletivo. A igreja precisa se reunir mais para pedir o batismo do Espírito.
Seguindo, então, ela fala que o Espírito nos ajuda, né? E eu destaco aqui o segundo parágrafo, que começa com o nome mais precioso. Jesus está esperando para soprar sobre todos os seus discípulos, dando-lhes a inspiração de seu Espírito santificador e transmitindo a vital influência de si mesmo ao seu povo. Quer que eles compreendam que não podem servir a dois senhores, a vida deles não pode ser dividida. E aqui eu quero falar para vocês de algo que é assustador. É assustador. Provavelmente, irmãos, nunca vivemos em um tempo de idolatria tão forte como nos nossos dias. Ah, pastor, mas eu não vejo tanto isso, que no tempo do povo de Israel tinha lá bezerros de ouro, tinha lá adoração nos montes, ídolos de pedra, ídolos de madeira. Ah, é? É porque você está pensando em ídolos só do ponto de vista visual. Eu li recentemente, e aqui fica como lembrança, né? Eu li sobre ideologias, a história das ideologias, e o resultado nisso no contexto político. Sabe o que o autor diz? Todas as ideologias, que sejam elas liberais, ou até mesmo conservadoras, se não cuidarmos, têm uma coisa em comum: idolatria. Por quê? Porque todas elas buscam depositar em alguma iniciativa humana a solução dos problemas sociais, políticos e religiosos. A Igreja Adventista, ela precisa ser um ponto na curva. Ela precisa ter consciência que ela não pode ser influenciada por nenhuma ideologia, porque a nossa base não é ideologia, é a Bíblia, baseado nas 3 mensagens angélicas. E, irmãos, só o Espírito Santo em nós vai nos santificar para não sermos realmente influenciados por essas tendências de viver de forma independente, de viver de forma voltada para si mesmo. Qual é a essência do discipulado? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Irmãos, negar o eu, negar a vida voltada para nós mesmos, voltado para os nossos desejos, voltado para os nossos interesses, voltado para os nossos projetos pessoais. Só podemos superar através da ação do Espírito Santo. E Ellen White conclui esse parágrafo dizendo: devemos submeter nossa vida e vontade à vontade de Deus, sabendo que ela é santa, justa e boa. A vontade de Deus é santa, justa e boa, mas eu preciso renunciar completamente. Esse texto faz lembrar de Romanos 12, né? Verso 2. Então, deixando o mundo, né? E permitindo a renovação da mente para experimentar realmente essa perfeita, santa, justa e boa vontade de Deus. O poder do alto, Ellen White diz, entregando-nos a Deus, obtemos grandes vantagens, pois se temos fraqueza de caráter, como sucede com todos nós, unimos-nos com alguém que é poderoso para salvar. E então, nessa parte final, falando então da reflexão. O que é que Mark Feeling então entra? Ele diz assim: o mundo está crescendo assustadoramente. Há pouco tempo chegamos a 7 bilhões de habitantes, e já estamos chegando quase a 8 bilhões. Já está em 7,8 bilhões. E o que isso significa? Vamos rodar em números aqui. Quanto está nascendo por dia? Quem já viu aí os dados? 385 mil pessoas nascem por dia. Você sabe quanto a Igreja Adventista batiza por ano? Que é uma marca maravilhosa. Mas batiza por ano. Um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Sabe por dia, enquanto nasce 385 mil, sabe quantos batizamos por dia? Eu não sei como é que está a média mais recente, assim, de estatística da igreja, né, mundial. Mas a média estava em 3 mil. E a gente vibrando, porque na história da igreja nunca batizamos tantas pessoas. 3 mil pessoas por dia dá 1 milhão e pouco por ano. Mas só tem um detalhe: enquanto a gente batiza 3 mil, nasce 385 mil. Nessa escalada, humanamente falando, é possível pregar o Evangelho?
É isso, irmão, temos que tomar consciência. Por que buscar o Espírito Santo? Porque é humanamente impossível, com as nossas estratégias, resolver o problema. Entendem? Mas, pastor, é desesperador. Irmãos, Deus quer que a gente realmente reconheça a nossa impotência, a nossa limitação. Não é para desespero, não. Aí Mark Filho usa a expressão, nenhum esforço nosso é suficiente para alcançar o mundo para Cristo. Aí o somente ele coloca várias vezes aqui, somente por meio do Espírito Santo. Depois, somente pelo poder do Espírito Santo. Depois, somente por meio do poder do Espírito Santo. Depois, somente pelo poder do Espírito Santo. E a maravilhosa notícia é que Deus já está trabalhando nesses lugares difíceis de alcançar. Entendem? Só pelo Espírito. É interessante como é algo óbvio, mas o nosso coração é tão duro para nos submeter, que tem que estar falando, e falando, e falando, e falando. Mas só que a lição está dizendo, não é só falar, é conversar com Deus. Eu concluo lembrando da ênfase que ele dá no quanto mais. Quanto mais. Depois de citar Lucas, ele diz, observe a expressão quanto mais nesse texto. Jesus quer fazer muito mais por nós pessoalmente e muito mais por sua igreja do que podemos imaginar. Ele nos exorta a pedir o Espírito Santo, a implorar pelo Espírito, a buscar a bênção do Espírito com todo o nosso coração. Não porque ele não esteja disposto a dá-la, mas porque não estamos preparados para recebê-la. Ao começarmos os 10 dias de oração deste ano, vamos reivindicar essa promessa juntos. Eu então concluo lembrando que o autor da revista apresenta uma didática a partir da qual a gente deve exercitar o nosso pedido do Espírito Santo durante esses 10 dias e fazer disso uma cultura pessoal e da igreja, como algo constante. Como disse a irmã, que ela pensou que bastava o batismo, no dia do batismo dela, que ela recebeu o Espírito. Mas depois ela foi aprender, que é o que, irmã? Irmã Vilma? Diariamente. Todo dia. Todo dia. Quanto mais, é o desejo maior de Deus. Então, nós vamos agora orar. Eu já encerro com a oração, é isso? A orientação é essa, Luciano? Ótimo. Então, vamos exercitar aqui, irmãos, a forma de orar. São 3 pontos básicos quando você estiver orando, buscando o Espírito Santo. Primeiro, agradecimento e louvor. Eu prefiro louvor e agradecimento. Por quê? O louvor, irmãos, é você focando em quem Deus é. Grave isso na cabeça. O que é o louvor? É você orar refletindo em quem Deus é. Ele é Criador, Ele está presente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é consolador, Ele é salvador, Ele é restaurador. Entende? Então, cada vez que você menciona na oração os atributos de Deus, você está louvando a Deus. Agora, e agradecimento? É o que Deus faz. Olha a diferença, bota na cabeça. O que é que Deus faz? Eu vou agradecer. Quem Deus é, eu vou louvar. Tá? Segunda parte da oração, confissão. Claro, depois que eu louvo a Deus por quem Ele é e agradeço pelo que Ele faz, eu então preciso me submeter a Ele confessando. E orando com a palavra, significa o seguinte, você tem a promessa, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então vamos reivindicar com respeito, reverência, claro, fala reivindicar e lembra logo dos movimentos grevistas, né? Não é esse sentido dos grevistas que vai se revoltar contra o governo, contra o poder, para receber o que quer. Não é isso, não. É o reivindicar no sentido de ter reverência, respeito, mas dizer, Senhor, o Senhor prometeu e eu quero a bênção. Me dá, Senhor, porque eu quero e eu preciso. Entendem? Então, vamos fazer isso agora? Vamos ajoelhar para orarmos ao Senhor. Senhor, está começando esse período tão marcante para a Tua igreja, cada ano, os 10 dias de oração. E em primeiro lugar, queremos Te louvar por quem o Senhor é. Deus Criador,
soberano, universal, o único e verdadeiro Deus, onisciente, onipresente, onipotente, Pai soberano, Deus de amor e graça, de justiça, de perdão, de salvação. Bendito seja o teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor fez e promete ainda fazer. Te agradecemos a nossa conversão, Senhor. Te agradecemos a família que temos. Te agradecemos, Senhor, as inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado abundantemente em nossa vida para o nosso bem-estar físico, mental, emocional, social e, acima de tudo, espiritual. E queremos agora apresentar nossa vida como está. Ó Senhor, somos pecadores, mas a graça de Cristo nos alcançou, somos pecadores arrependidos. Mas Tu sabes como está a vida de cada um aqui. Nem sempre pecamos por ações, mas no mínimo pecamos por omissões, por palavras e pensamentos. Por isso entendemos, Senhor, que sempre precisamos confessar os nossos pecados. E por isso, ao estarmos aqui de forma coletiva, apresentamos a nossa vida como ela está, para que ela se torne como o Senhor deseja. Perdoa-nos, Senhor. Que o sangue de Jesus, Teu Filho, nos purifique de todo pecado. Há pouco aqui apresentamos a realidade da igreja nesse mundo de idolatria, como nunca antes. Senhor, ajuda-nos a vencer essa tendência em focar em pessoas, em coisas, em aspirações pessoais, aquilo que está ocupando o lugar que é do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos para que, pelos méritos de Jesus, nós avancemos, Senhor, superando superando o mal, superando o pecado, nos achegando cada vez mais a Jesus. Pai, estamos aqui para reclamar reverentemente a Tua promessa, porque Jesus diz que quanto mais o Senhor, que quer dar aos seus filhos o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E agora eu te peço, junto com toda esta igreja, batiza-nos com Teu Espírito, Senhor. Quero silenciar minha voz para que nos próximos segundos cada um faça o seu pedido pessoal. Sim, Senhor, fale ao nosso coração. Se há alguém aqui, Senhor, por alguma razão indiferente, por alguma razão frio, por alguma razão, Senhor, apegado a algum pecado, que o Teu Espírito sensibilize, que a graça de Jesus seja superabundante no coração. Eu te peço por todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se não fosse a pandemia, eu diria, abrace pelo menos 10. Mas fica aí, desejo um abraço, pelo menos virtual, né? De longe aí. E eu gostaria de tirar uma foto com vocês, pode ser? Vocês poderiam fazer assim, ó. Podem juntar aqui, sem ficar tão junto, mas pelo menos concentrado, para a gente poder ter vocês participando aqui, pode ser? Rapidinho. Sim, você quer promover, irmã? Desculpa. Ah, tá embora. Vem para cá também participar, não? Mostrar a boa influência da igreja de Lauro. Que maravilha, quantas pessoas. Isso é muito bom. A maioria ficando aqui já resolve. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada vai nos abalar. Pode ficar em pé, acho que fica melhor, não é? Todos em pé. Minha casa serviremos ao Atenção. Senhor. Por isso vamos declarar. Conseguiram aí? A maioria já está. Muito bem. Os convencidos que
Eu que não apareci, pode? Muito bem. Deus seja louvado e nos mantenha nesse dia com esse desejo de buscar o Espírito. Cada momento. Glória a Deus, Deus abençoe pastor Wilson pela mensagem maravilhosa. E desde já avisar os irmãos que amanhã tem mais. Não vão para casa não, aqui ao lado nós vamos ter o nosso de jejum.